Vamos abrir nossas Bíblias no livro, na verdade, no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Querido, nós estamos passando por momentos importantes na nossa comunidade. Nós estamos construindo, uma identidade para a nossa igreja, construindo uma postura na nossa comunidade. Então eu peço aos irmãos que estejam orando conosco. Então é fundamental que os irmãos estejam somando com a gente em oração para que Deus nos conduza nesse momento tão decisivo para nós. Brevemente os irmãos terão clareza do que eu estou falando, mas estejam orando por nós, pelos pastores, pelos missionários da nossa casa, porque Deus está nos direcionando numa construção. Amém? João 4, versículo 6 em diante diz o seguinte: havia ali uma fonte de Jacó, a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua bondade que é manifesta em nossas vidas todos os dias, a qual todo amanhecer as tuas misericórdias se renovam e nos alcançam, e o Senhor faz questão de ser conhecido por nós, a tua bondade, e por isso nos alegramos diante da tua presença, e por isso nosso coração exulta de alegria. E nós nessa noite queremos render graças ao teu nome, ó Deus, graças ao teu nome, ó Jesus, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e louvor. E nessa ocasião eu te peço que o Senhor use a tua palavra para falar conosco nesse instante e nos edificar na tua palavra, nos santificar na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Fala conosco, ó Pai. Essa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse momento aqui em que nós lemos, que é narrado pelo apóstolo João, é um momento interessante da história, porque aqui é onde, nesse episódio, ao findar ele, é onde Jesus se declara publicamente, vamos dizer assim, abertamente, que ele é o Messias para uma samaritana. E logo para uma samaritana, que nós sabemos já de há muito tempo, que o próprio evangelista faz questão de dizer que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E aqui é interessante algo. O que? Jesus pede água para essa mulher, mesmo sabendo que não seria, vamos dizer assim, recebido de bom grado. Mas mesmo assim, ele pede água para ela. E ela retrucando, dizendo: gente, como é que pode isso? Tu é judeu, cara, tu é um homem judeu. Não era nem para tu estar falando com um homem samaritano, quanto mais comigo, em uma situação dessa.
em particularidade, que sou mulher samaritana. Por que tu está fazendo isso? E Jesus, ele responde algo que chama a atenção. Se tu conhecesses o dom de Deus. E o que é esse dom de Deus, irmãos? Qual é o dom gratuito que Paulo nos ensina que é dado por Deus? Em Efésios, capítulo 2, é a salvação. Se tu, mulher, conhecesses a salvação que é vinda de Deus, e quem fala contigo e quem te pede de beber, na verdade, você me pediria, dá-me de beber, e não eu. E aqui ele está chamando a atenção para esse aspecto. É necessário que se faça conhecido em nós o dom de Deus. E quando se fala de dom, aqui eu já falei há algum tempo atrás, que dom a gente recebe, diferentemente dos frutos, que a gente tem um processo, um trabalho a ser feito para gerar frutos. Mas o dom não, o dom é algo que é dado gratuitamente, como Paulo fala em Efésios. Então, essa fala de Jesus, olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse um pouco mais do plano da salvação, se tivesse debruçado mais em conhecer o dom de Deus, a salvação de Deus, que é manifesta aos homens, você teria o discernimento de quem fala contigo. Mas o que é interessante não é apenas isso aqui, irmãos. Porque Jesus, ele fala, olha, se tu conhecesse esse dom e soubesse quem fala contigo, tu me pediria água. Tu é quem ia pedir que eu te desse água. E certamente ele fala ele aqui é referindo à figura de Deus na triunidade, ou seja, na trindade, falando de Deus Pai, dele mesmo, e consequentemente do Espírito, ele fala, e eu lhe daria, e ele te daria água viva, uma água que jamais você tornaria a ter sede. E aqui ele está apontando para o segredo da salvação, em que ao longo da história as pessoas foram perdendo esse significado da salvação, em que as pessoas foram agregando à salvação artifícios, como eu preguei há 2 domingos atrás, a respeito da sola gratia, sola fide, que ela não precisa de outros recursos. Em Cristo é dado ao homem a salvação, que Paulo fala em Efésios. E ele está dizendo, olha aqui, e você me pediria, e eu não iria me perguntar, eu não iria me prender nesse aspecto que você está argumentando, sendo tu judeu, como que tu me pede de beber? Mas se tu soubesses como funciona o dom de Deus, se tu soubesse, se tu conhecesse esse processo que é a salvação, você me pediria e saberia que essa questão de nacionalidade, de raça, de etnia, não tem relevância alguma quando se trata do dom de Deus. Eu não iria me preocupar se você é samaritana. Você me pediria e eu simplesmente te daria. E é isso que nós devemos entender nesse aspecto de salvação, irmãos. O dom de Deus, ele é gratuito. E não interessa a quem, não interessa o aspecto, a cor, a etnia, a nacionalidade, não interessa. Ele é gratuito. E repare que nesse momento ele está falando abertamente, você me pediria e eu lhe daria. E ele está falando para quem? Para uma samaritana.
Amém? E como eu já preguei antes aqui, era um povo desviado, um povo que não tinha parte com Deus, eles não tinham parte na aliança. Digo tradicionalmente para os judeus, tá? Eles acreditavam, é tão tal que eles bebiam da fonte de Jacó, o mesmo Deus, só que como eles tinham se misturado com povos pagãos, o restante da comunidade de Israel haviam excluído eles da aliança, vamos dizer assim. E Jesus está dizendo, olha, você mesmo samaritana, você me pediria e eu lhe daria água viva. E algo semelhante acontece no capítulo 7, no versículo 37, que diz que no último dia, o dia mais importante da festa, Jesus se colocou em um lugar de destaque e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. E agora ele está falando para quem? Ele está falando para os judeus que visitavam Jerusalém naquela festividade. Agora ele não está falando mais para uma samaritana considerada desviada, ele está falando para judeus que são os, vamos dizer assim, os detentores da aliança de Deus. E a mesma coisa, venha a mim e beba. E da mesma proporção, ele não está olhando para essa nacionalidade e está dizendo, olha, pode vir beber na fonte que eu estou te dando. E do seu interior, como se você crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. E a mesma forma, na mesma medida, ele não está exigindo nada em troca, apenas a fé. Crê gratuitamente, tanto para o samaritano quanto para os judeus. E que posteriormente, gentios. O fato, irmãos, é que ele aqui aponta para essa universalidade da salvação. E que não há barreiras, não há exclusividade para a salvação. Ele fala em primeiro momento, até antes mesmo de falar aos judeus, ele fala para uma samaritana. E no final lá do texto, se você continuar lendo João 4, ele encerra a conversa com a samaritana dizendo, olha, eu sou o Messias. E aqui, para os judeus, ele vai dizer, olha, também tem água viva para vocês. E pode vir e beber, gratuitamente, sem comprar, sem dinheiro, apenas creia. E nesse mesmo aspecto, agora tem algo aqui, porque Jesus ele quebra esse padrão, esse paradigma da salvação. Por quê, pastor? Porque como Israel se considerava o povo escolhido, eles, como eu já disse, achavam que a salvação era apenas para eles. E Jesus vem com algo totalmente novo. Se a gente voltar para o diálogo dele com a samaritana vai discutir, rapaz, já que eu vejo que tu és profeta, agora me tira uma dúvida, o lugar de adorar a Deus é onde? Os judeus dizem que é em Jerusalém, mas nós acreditamos que é aqui nesse monte. E aí? Quem é que está certo nessa história? Ele disse, ó, nenhum nem outro. Está chegando o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão, não é apenas em Jerusalém, ou em Samaria, ou em qualquer lugar,
mas adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é estes a quem ele procura. Então ele traz algo diferenciado. Quando ele chega lá em Jerusalém, no capítulo 7, ele também fala algo que é estranho, soa estranho para os judeus. Como é que esse cara vem falar de água para a gente? Que metáfora é essa? Como é que esse cara é da Galileia e ele vai se colocar num dia tão solene da festa e dizer: olha, pode vir beber da água que eu quero dar para vocês? E aquilo ali soou estranho. E se você continuar lendo o capítulo 7, a partir do versículo 37, de João também, você vai ver que houve uma discussão ali. Alguns começaram a dizer: cara, ele é profeta. Outros: não, velho, ele não é só profeta não, ele é o Messias. E o outro: vocês estão ficando louco. Messias da Galileia. Não, velho, pelo amor de Deus, isso não tem cabimento. Jesus, ele aparece como uma quebra de padrão. Ele quebra aquele estereótipo em volta da salvação. E ele também está quebrando o estereótipo em volta do Messias. O que ninguém sabia é que ele era de Belém. E se você continuar lendo capítulo 7 até o final, você vai ver que vai ter essa discussão a respeito de Jesus. Ah, não, mas ele é da Galileia. E Nicodemos, chega, né, que Nicodemos teve um encontro com Jesus, né? Às vezes nas intoca. Ele vai chegar e vai dizer para a galera: cara, vocês estão julgando a pessoa precipitadamente, e pela nossa lei a gente não faz isso. Ele tentando, né, limpar a barra de Jesus ali, porque ele cria. Então ele tentando limpar a barra de Jesus, e não. Aí os caras dizem: ai, tu também é galileu? Analisa as escrituras, vê se em algum momento da história pelo menos um profeta se levantou da Galileia. Aí quer dizer que se nenhum profeta se levantou na Galileia, o Messias vai ser da Galileia? Havia um estereótipo em redor da salvação, ao redor, em volta do Messias, da figura do Messias, e de como as coisas se desenrolariam nesse período em que Jesus estava aqui. Mas o fato é o que Jesus fala em Mateus capítulo 9. Quando ele está ali, o pessoal questionando a respeito do jejum. Por que os seus discípulos não jejuam? E ele diz: não se põe remendo de pano novo em roupa velha, e nem se deita vinho novo em odres velhos, porque se coloca vinho novo em odres velhos, os odres vão se rasgar, se romper, e vai perder tanto o odre como o vinho. Porém, se deita vinho novo em odres novos, e ambos se conservarão. Mateus capítulo 9, versículo, não sei não, tá lá, é 9, tá? Se eu não me engano é a partir do 17. Mas o que significa isso, pastor? Se nós estamos pensando na salvação em uma mentalidade, se nós pensamos, se nós refletimos a figura de Jesus de uma maneira, nós corremos riscos de estar cometendo o erro que Jesus está falando que nós não podemos cometer. Colocar uma ideia nova em uma cabeça velha. Porque se Jesus chega com esse evangelho que é fora do padrão, se aquela mulher pensasse com uma cabeça nova, ela não iria dizer para Jesus: ei, pois vem, me dá dessa água para que eu não precise voltar aqui para pegar água. Jesus estava dando uma novidade para ela, sim ou não? Uma água espiritual,
viva o dom gratuito que é a salvação. Mas ela, com a mentalidade velha, vai pensar: então me dá dessa água para que eu não passe mais por humilhações aqui. E Jesus: não, meu filho. E aí eu vou parafrasear para o capítulo 9 de Mateus: não se deita vinho novo em odres velhos. Não é sobre você ser humilhada aqui para pegar água meio-dia para não ser zombada. O que eu estou tratando contigo aqui não é se você vai viver melhor ou não. Eu estou falando do dom gratuito de Deus que está se manifestando para você. Da mesma forma, lá no capítulo 7, em que a galera ficou: ele é Messias ou não é? É possível. O padrão histórico é de que não se levanta profeta na Galileia. Como é que o Messias vai vir de lá? Não era de Belém que deveria vir o Messias da raiz de Davi? Mas o que Jesus estava trazendo estava muito mais além da discussão de qual a origem dessa bênção. Não interessa de onde vem, mas o que está sendo manifesto para a humanidade é o dom gratuito de Deus. Jesus, ele quebra os padrões da nossa vida. Irmãos, e é impressionante como nós seres humanos, temos uma facilidade de criar pequenos padrões no nosso dia a dia. E quando nós nos limitamos a certos aspectos, a gente perde a noção do todo. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, nós conseguimos em algum momento da nossa vida passar por uma experiência poderosa com Deus. Vou pegar um exemplo clássico, irmãos. E aqui eu não vou criticar, não vou entrar no mérito se era bênção ou se não era. Mas na minha geração, eu me converti em 2006, então assim, dos anos 2000 aos 2015, ou 2012 mais ou menos, uma febre, virou até best-seller: Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn, que é um livro que trata da experiência que o pastor Benny Hinn viveu. Em que um dia ele, numa vida de oração intensa, ele acordou, deu bom dia ao Espírito Santo e ele foi pego por uma experiência sobrenatural e passou ali em êxtase horas e horas e horas, falando em mistérios e tendo aquele momento com Deus. E uma geração toda, eu acredito que quase ninguém da minha geração que leu esse livro não teve um dia na sua casa que acordou e falou: Bom dia, Espírito Santo, na esperança de ser pego pelo Espírito Santo para viver a mesma experiência que o Benny Hinn viveu. E a gente acaba criando esses pequenos padrões da nossa vida, porque a gente fez algo que deu certo, que Deus nos abençoou. A gente pensa que apenas aquilo vai proporcionar bons momentos com Deus. Mas não é sobre isso, irmãos. Quando a gente pensa nesses paradigmas, a gente vai se perder muito mais tempo imaginando: mas como que Deus vai me abençoar mais? Como que eu posso ter mais unção? Como será se eu fizer isso ou aquilo, se eu deixar de fazer? Irmãos, Jesus, ele não está se importando com isso e nem se limita a essas questões. Já pensou se o ministério de Jesus fosse depender dos fariseus determinarem, eles chegarem num consenso: não, é possível sim um Messias vir da Galileia.
Já pensou? Já pensou se nós fôssemos ficar presos ao padrão da salvação, em que era apenas para os judeus, o que seria de nós, os gentios? E o que é que o Senhor está querendo falar com isso, pastor? É que nós não devemos perder a noção do todo por causa de alguns aspectos, algumas tradições, alguns pensamentos que nós temos. Se a gente começar a pensar limitadamente do que é o Evangelho, mas Deus só faz se for dessa forma. Mas só vai acontecer algo na minha vida se for dessa maneira. A gente perde a noção do todo e vai acabar acontecendo nada. Glória a Deus Pai, que Ele é onisciente e sabe de todas as coisas. E às vezes conosco Ele faz na mesma maneira que Ele fez com aquelas pessoas. Com a samaritana, por exemplo. Que mesmo ela retrucando, mesmo ela se limitando ao aspecto de viver melhor, de não ser mais humilhada, Ele ainda concede graça. Disse, não, vai lá, chama o marido. Não, mas eu não tenho marido. Eu sei que você não tem, já teve sim, que o que está contigo não é teu. Mas vai lá, chama. Da mesma maneira que muitas pessoas ali no último dia da festa, no capítulo 7, também acreditou, não se prendeu aos aspectos teológicos, filosóficos não, porque o judeu não tem esse lance de muita filosofia não, mas nesse aspecto hermenêutico, apologético, não, de onde é que ele vem? Vai, não vai, é ou não é? Ainda bem que Deus concede graça para nós. Mas o que nós devemos compreender é que a salvação, o plano da redenção de Deus, ele vai muito mais além do que nós prevemos. E ele nos alcança poderosamente. Não se prenda, não tente prever Deus. Não tente definir o que Deus deve fazer na nossa vida. Não limite Ele aos seus pensamentos, às suas previsões. Porque Ele pode fazer algo totalmente fora do padrão. E para que a gente não escute dele o que Ele falou para a samaritana, é tempo de nós mergulharmos na palavra e na oração. O que foi que ele falou para a samaritana? Se conhecesses o dom de Deus, você não iria fazer essa retrucada comigo. Você não iria perder tempo argumentando coisas comigo. Você imediatamente pediria, dá-me de beber, e eu prontamente lhe daria água viva. Então é um tempo em que nós não temos mais esse tempo para gastar apenas fazendo especulações. Deus vai agir assim, Deus vai fazer assim, mas se Ele não fizer assim, então não é Deus, eu vou ficar na dúvida. É tempo de nós conhecermos o dom gratuito de Deus. Amém, queridos? É tempo de mergulhar nas Escrituras, é tempo de mergulhar na oração, para quando a movimentação de Deus chegar, mesmo que seja de modo estranho, nós tenhamos a capacidade de distinguir, de discernir a movimentação de Deus. Amém?
Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nem é o padrão samaritano, nem é o padrão judeu, é o padrão de Deus. E o padrão de Deus é unicamente a fé. A capacidade de crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse texto é profundo, irmãos. A Deus, que é o que Paulo está dizendo, é como se fosse uma conclamação de louvor, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que opera o seu poder, que é segundo o poder que opera em nós, a Ele é dado glória. E se nós temos essa fé, nós não viremos ficar presos aos padrões estabelecidos por comunidade A, por denominação B. Nós simplesmente cremos que Ele é poderoso para fazer o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Feche os olhos. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó Deus soberano, pela Tua bondade. Que o Senhor, Pai, sendo o Deus eterno, poderoso, o Senhor não se limitou aos padrões humanos. Ao contrário, o Senhor estabeleceu os padrões e que muitas vezes são mistérios para nós. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor nos dê discernimento para que nós não estejamos na condição da samaritana, mas pelo contrário, que nós tenhamos o conhecimento do dom que o Senhor já nos deu, para que a gente não fique perdido nas manifestações do Senhor em nossos dias. Que ao contrário disso, nós possamos crer de maneira suficiente de que o Senhor não está preso à minha imaginação, o Senhor não está limitado aos padrões de denominações ou linhas teológicas, mas que o Senhor é infinitamente mais poderoso do que podemos imaginar. Jesus, nos conduz a esse tempo de mergulho intenso nas Escrituras, na oração, nas intercessões por todos os homens, para que, vindo o Teu poder manifesto, a Tua presença manifesta em nossos meios, nós possamos simplesmente nos lançar e viver intensamente o Teu projeto, e viver intensamente o Teu propósito, ó Deus. Portanto, ó Pai, nos dê o conhecimento do Senhor. Da mesma forma, Pai, que o Senhor usou Paulo para falar do conhecimento de Deus e do conhecimento da Tua vontade, nós queremos sim, Deus, conhecer a Tua vontade e conhecer a Ti. O mínimo possível para nós não perdermos tempo fazendo indagações tolas. Dá-nos esse conhecer, Jesus. Manifesta os dons em nosso meio para nós conhecermos o Teu coração, Pai. Minimamente, para não perdermos tempo. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. Essa é a